meus amigos, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, de segunda a sexta-feira, às 14h, aqui pela Rede Família de Televisão, conectada a você. E o Visão Geral sempre das 2 às 2h45. Eu vou revelar uma coisa para você. Você sabe que eu sempre procurei um óculos parecido com o seu, com essas cores assim, muito bonito. E não encontrei um que me agradasse. Eu, como sou muito ligado em óculos, adoro, não coleciono, mas adoro óculos, né? Certa feita, o médico falou que me faria cirurgia para eu não usar mais óculos. Eu falei, imagina, o meu nariz nasceu para acomodar óculos, ele já é grandão aqui assim, para poder acertar direitinho. Então, parabéns pelos óculos, doutor. Obrigado, Alberto. Bom, todo mundo conhece o doutor Cardelo, já esteve comigo aqui algumas vezes, mas nunca é demais falar que o doutor Cardelo é advogado criminalista, especializado em direito penal empresarial, professor nas áreas do direito penal, direito processual penal, criminologia e ética profissional da advocacia. E palestrante também, autor e coautor de diversas obras jurídicas. E hoje nós vamos falar muito aqui do ex-presidente Lula. Está acompanhando, claro, estava em viagem, mas acompanhando, porque esse é assunto internacional, não é? O Lula foi condenado por unanimidade nesta segunda instância, no TR-4. Quando alguém é condenado em segunda instância, da maneira que foi, por unanimidade, os recursos cabíveis são bem menores? Sem dúvida, Alberto. A partir de uma decisão, não é, de primeiro grau, que nós chamamos de sentença, o condenado que não se satisfaz com aquela decisão, e até mesmo o Ministério Público, como foi o caso do ex-presidente Lula, que não se contentou com o quantum da pena que foi imposta pelo juiz Moro. Então, as partes, elas possuem o direito de recorrerem a uma instância chamada superior. O Brasil consagra na sua Constituição o chamado duplo grau de jurisdição, ou seja, a jurisdição é dita primeiro por um juiz de direito, um juiz monocrático, não é? E em segundo grau, já por um colegiado. Existe uma explicação para isso, porque a decisão de primeiro grau, de primeira instância, é por um juiz. E o juiz é falível, como qualquer ser humano. Sim. Em segunda instância, não é? O que o nosso legislador entendeu? Que seria mais conveniente que deixássemos a apreciação de recurso, que é não me conformar com a decisão de primeiro grau, para alguns julgadores, ou seja, no mínimo 3. No mínimo 3. Que nós chamamos de Câmara, quando se trata do Judiciário Estadual, e quando se trata do Judiciário Federal, nós falamos em turma. Então, ela é composta por 3 julgadores, e é importante que as pessoas possam entender que esses julgadores são julgadores com uma larga experiência. Por quê? Porque a carreira de juiz vai fazer com que aquele juiz se torne futuramente um juiz do tribunal, que é chamado, nesse caso, de desembargador. A partir dessa decisão de segundo grau, dessa apelação, que foi também interposta tanto pelo ex-presidente Lula, quanto também pelo Ministério Público Federal, porque ambos não se contentaram com a decisão do juiz Sérgio Moro, nós tínhamos uma possibilidade dessa decisão ser unânime ou não. Os desembargadores, eles podem estar acordes e julgarem todos de forma unânime. Isso não é sempre a regra, porque um desembargador pode discordar do outro em uma série de circunstâncias. Você colocou bem, Alberto. A partir da decisão unânime do tribunal, nós temos aí um acórdão, porque ele vem inclusive de acorde, ou seja, acordaram. Então nós temos um acórdão, e esse acórdão é unânime. Isso significa que qualquer discussão de fato perante a justiça brasileira está encerrada a partir desta decisão. Por quê? Porque a turma, por unanimidade, não viu qualquer motivo para ter qualquer reforma em relação a fatos e direito. Tanto do lado da defesa quanto do lado da promotoria. A questão fática, sim. Tanto é verdade que existe a possibilidade, e certamente vai ocorrer, do ex-presidente Lula recorrer para as instâncias superiores. No caso aí? Seria um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, onde vai se discutir questões
federais referente à lei e ao direito e não mais a fatos. Fatos não se discute mais a nível de instância superior. Perfeito. E também a nível de Supremo Tribunal Federal, através de um recurso chamado extraordinário, aonde os ministros poderão analisar eventuais circunstâncias que a defesa do ex-presidente Lula vai apontar no momento adequado e que vieram, de alguma forma, violar preceitos constitucionais. Porque a Constituição violada, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e é o último tribunal que pode reparar alguma decisão que venha infringir princípios da Constituição brasileira. Bom, no Supremo Tribunal, no STE, que é o eleitoral, ele também pode recorrer para continuar com direitos políticos e essa coisa toda? A situação do ex-presidente Lula, ela se mostra muito complicada. Eu vou tentar explicar de forma muito didática para que os telespectadores possam entender. A partir dessa decisão que foi proferida na semana passada, nós estamos aguardando a chamada publicação desse acórdão, que deve ocorrer nesses próximos dias. Tá. A publicação do acórdão permite ainda tanto a acusação, mas muito mais a defesa, que ela possa opor, que nós chamamos em direito, de embargos de declaração. O que é embargo de declaração? É uma modalidade recursal e eu entendo, inclusive, que o nosso legislador equivocou-se ao nominar embargos de declaração como um recurso. Porque é importante que as pessoas saibam que estes embargos de declaração que serão opostos, ele não tem qualquer finalidade modificativa. É importante que as pessoas saibam. Não muda vai a sentença. De forma alguma. É apenas uma obrigação, inclusive legal, do chamado pré-questionamento. É você, então, questionar aquele julgador de segunda instância que proferiram aquele acórdão, no sentido de alguma omissão, não é? Alguma situação que não ficou tão clara no acórdão. Bem, que não vai mudar a sentença. Que então, não vai vamos mudar lá. o teor da decisão. E o julgamento desse... Não é bem julgamento, né? Quando você pede a declaração... Como é que chama? Embargos de declaração. E esses embargos, eles são avaliados. Serão avaliados pela mesma turma. Numa circunstância mais proforma. E quanto tempo isso demora? Também será muito rápido. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como também dos tribunais espalhados pelo país, julgam embargos de declaração em aproximadamente 30, 40 dias. É rápido. É rápido. Tá. E é aí que vem a consequência principal, que muitos estão a perguntar. Mas o presidente Lula será preso? Aí que eu quero saber. Terminaram todos os possíveis embargos de declaração, não tem mais o que fazer. Você me disse que não muda a sentença, então a coisa vai seguir. E segundo a lei atual, após a condenação em segunda instância, eu sei que o doutor não concorda com isso, eu sei a sua opinião, mas atualmente vale mais o que está na lei do que qualquer opinião nossa, tá certo, doutor? Aí o Lula teria que ser preso? Não, e aí eu vou fazer uma correção. Então vamos lá. A lei não diz isso. Não diz isso? A lei diz ao contrário. Não, sim, mas aí tem... Mas o Supremo... O Supremo criou uma circunstância quase que rasgando a Constituição. Para que as pessoas possam entender que não é um privilégio, em que pese a coisa vai ser colocada novamente agora em relação ao ex-presidente Lula e vai ganhar contornos novamente de grandes debates. Mas a verdade é que a Constituição brasileira é clara. Ela diz o seguinte, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então vejam, o que a lei diz é justamente ao contrário. A lei diz que ninguém poderá ser culpado antes do trânsito em julgado. Isso é uma tradição de todas as constituições do país, e se nós formos buscar no direito comparado, a maioria dos países civilizados adotam também essa postura. E me parece que é da essência do direito natural. Bom, ninguém pode ir para a prisão antes de esgotados os meios recursais. Então, esta decisão que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado e que, de alguma forma,
vem vinculando as decisões dos tribunais brasileiros no sentido de expedir mandado de prisão após o julgamento de segunda instância, ao meu ver, seja Lula ou não Lula, eu entendo que é uma das medidas mais odiosas que o Supremo Tribunal Federal desse país poderia ter decidido. Até que o próprio ministro Gilmar Mendes tem já sinalizado mudança de posicionamento, porque essa decisão foi em apenas, Alberto, em um caso isolado. Então o Supremo Tribunal Federal não tem isso simulado. Agora, doutor, tem muita gente presa em razão dessa decisão do Supremo? Ótima sua pergunta, até porque o que vai ser discutido em relação ao presidente Lula? A defesa do ex-presidente Lula, o caminho é um só. Se ela conseguir resistir essa ordem de prisão, só fará através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, dizendo que a presunção da inocência e, diante da presunção da inocência, não se aplica a execução provisória da pena até o final do processo, ou seja, esgotados todos os meios recursais. Então, o Lula só não irá preso se houver essa mudança de paradigma. Tá, entendi. Então, você coloca muito bem. Atualmente, muitas pessoas estão sendo recolhidas em segunda instância por conta dessa decisão. Por conta dessas decisões do Supremo. Agora, se isso for modificado e essas pessoas ficaram presas aí, sei lá, 1 ano, como é que faz? Serão ressarcidas pelo governo, pelo Estado, pela federação, enfim? Boa pergunta. Ressarcido não, porque nós não estaríamos diante de um erro judiciário. A Constituição brasileira prevê a indenização por erro judiciário. Não seria um caso de erro judiciário, mas a verdade é que o judiciário terá que determinar, então, a soltura de todos aqueles presos em segunda instância que estão aguardando eventuais recursos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Então, veja, é uma situação muito difícil. Eu, particularmente, não acredito que a presidente do Supremo Tribunal Federal irá colocar em pauta novamente aquele julgado que está suspenso, porque houve pedido de vistas, enfim, em outro caso, semelhante ao que foi decidido por 6-5, a favor da prisão em segunda instância. Então você não acredita que isso volte à tona, que isso venha a julgamento rapidamente? Eu não acredito, não tenho qualquer probabilidade de sucesso. A ministra do Supremo já sinalizou que também não tem esse interesse imediato de fazer essa... colocar em votação. Veja bem, Alberto, ficaria uma situação muito difícil para a presidente Carmen Lúcia. Sem dúvida. Porque esse debate tem sido bastante constante. Daria um caráter específico, né? Específico para o Lula, exatamente. Não é verdade? Então, eu não acredito que a ministra Carmen Lúcia vá pautar esta questão. O Gedel não está preso? Sim. Mas ele não foi condenado nem na primeira instância. É porque, naquela circunstância, está preso em virtude de mandado de prisão preventivamente, que são medidas cautelares, né, do chamado periculo in mora, enfim, dos requisitos do artigo 312 do CPP, que é a prisão preventiva. Se o Lula cometer algum delito nesse período, aí, enquanto está aguardando essa coisa toda, ainda que período do julgamento dos embargos de declaração, se ele cometer alguma coisa que o juízo julgue que ele se torna um perigo, alguma coisa assim para a sociedade, então ele pode ser preventivamente recolhido. Sem dúvida alguma, mas se não foi decretada a prisão dele durante a instrução do processo, com menos razão teria nesse momento. Agora, razão, né? Vamos imaginar uma situação então hipotética, uma demonstração de que Lula pretende se furtar a cumprir a sua pena já imposta e definitiva, né? Nesse caso, o tribunal poderia determinar, inclusive, a prisão preventiva dele, como você bem colocou. O que nós estamos... A Gleisi Hoffmann, por exemplo, em declarações que, por vezes, viralizam até na internet, dizendo que para prender o Lula teria que matar alguém, aquela coisa toda, não sei exatamente, mas ela falou em morte, em passar por cima, esse negócio. Não é uma apologia à violência e que vem confrontar com a nossa Constituição e ela, por isso, não poderia ser até presa, digamos assim? Eu tenho ficado muito preocupado, não só com as declarações desta senadora,
mas também de algumas lideranças do partido do ex-presidente Lula, sem fazer qualquer juízo de valor político, né, ou jurídico. Apenas as manifestações públicas têm me deixado bastante preocupado. Nós vivemos momentos difíceis no nosso país, de todas as ordens, econômicos, políticos, enfim, sociais. E essa demonstração do partido do ex-presidente, especialmente de algumas lideranças, sem fazer qualquer análise em relação ao mérito das colocações em relação à decisão e às decisões judiciais proferidas em face do ex-presidente, mas realmente me preocupam, porque de alguma forma há uma incitação, há uma demonstração também de força, há uma demonstração de não concordância e não cumprimento, de promessa de não cumprimento de ordens judiciais, e isso pode gerar, sim, uma instabilidade social, jurídica e uma insegurança jurídica muito grande. Até mesmo pensarmos numa verdadeira guerra civil nesse país. Pois é. Então é importante, eu tenho, inclusive, me manifestei nas redes sociais, que especialmente aqueles da classe jurídica, não é? Possam ter bastante cautela nas manifestações. Nós não estamos diante de um reality show, nós não estamos diante de uma partida de futebol, nós não estamos diante de um circo. Sem dúvida. É importante que a gente respeite, é importante que respeite a figura também do acusado, dos seus defensores. Então, eu percebo uma sociedade muito agitada e acho que isso não é bom para a democracia do país. Vou deixar uma pergunta aqui para você me responder já, que é a seguinte. Já houve comentários nesse sentido de que se o Lula entrar na embaixada cubana, por exemplo, pedindo asilo, porque ali na embaixada não é solo brasileiro, é solo cubano, se ele estaria protegido, daqui a pouquinho você me responde, tá bom? O assunto hoje é esse aí, e nós estamos conversando aqui com o doutor Haroldo Cardella, brilhante Haroldo Cardella, professor, né, mestre no direito. Atenção, meus amigos, para este recado. A PGM, Procuradoria-Geral do município de Sumaré, mudou de endereço. Agora está sediada no Espaço Administrativo Orquídea 3, um prédio municipal que estava abandonado e foi recuperado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A mudança faz parte do processo de reestruturação iniciado no primeiro semestre de 2017. Para esse imóvel também já foram transferidas as Secretarias Municipais de Obras, Planejamento, Transparência e Controle Interno, além do PROCON, Pra Frente, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal, SEAC, Centro de Atendimento ao Contribuinte. O DTI, que é o Departamento de Tributos Imobiliários, o DTM, Departamento de Tributos Mobiliários. No total, toda a reestruturação deve gerar uma economia de cerca de R$500 mil por ano aos cofres da Prefeitura. Prefeitura de Sumaré, renovada e forte. A gente está falando aqui da Cristiane Brasil, que a gente vai falar já, mas vamos voltar àquela questão lá. Por exemplo, o Lula ainda é um homem livre, né? E ele pode, de repente, ir lá pedir vai à Embaixada de Cuba, por exemplo, se ele estiver lá dentro e se sair naquele momento a ordem de prisão, ele não será preso. Não, se for em território brasileiro e não houver qualquer manifestação do governo em relação a algum asilo político, alguma circunstância que dê a ele a possibilidade de não ser preso, é uma circunstância totalmente à parte. Mas é necessário se avaliar também tratados internacionais, extradição, enfim, uma série de mecanismos. Porque quando ele estiver, se ele estiver numa embaixada de qualquer país, ele não está em solo brasileiro, está em solo da embaixada daquele país, é isso? Sim, ali não poderia se cumprir uma eventual ordem de prisão. Tá. Mas a partir do momento que ele saia daquele local, ainda em território nacional, a ordem pode ser devidamente cumprida. Agora, se ele se ausentar do país e se furtar ao cumprimento da pena efetivamente, eventualmente imposta, nós temos meios de extradição, mas é necessário o cumprimento de algumas definições de tratados entre os países, não é?
para poder, eventualmente, ser reencaminhado para o Brasil. Agora, existe a possibilidade também de uma saída política, que seria um asilo político dado por algum país que tenha vínculos políticos com o ex-presidente. Ele sairia daqui para pedir asilo político? Porque ele está com o passaporte apreendido. Qualquer saída dele do país hoje seria por meios ilegais. Teria que ser, porque ele está sem o passaporte, ele não teria condição de sair regularmente do país a partir dessa determinação do juízo do Distrito Federal. Mas eu acho que também, Alberto, existe uma questão muito importante em relação ao ex-presidente Lula, que é a possibilidade de ele disputar as eleições. Então, é isso que eu quero entrar agora, porque se ele for preso por conta da decisão do Supremo, estando preso, ainda assim não perde os direitos, podendo disputar uma eleição? Veja bem, o que determina a chamada lei da ficha limpa é que qualquer pessoa que vier a ser condenada por órgão colegiado, sim, essa pessoa se torna inelegível. Então, vamos partir da premissa que Luiz Inácio Lula da Silva estaria, então, impedido. Porque foi um colegiado agora. Tendo em vista que houve, então, uma decisão colegiada, sim, condenando ele criminalmente. Mas acontece, Alberto, que você só vai ter o indeferimento do seu pedido de registro depois de, eventualmente, protocolizado o seu pedido. Isso significa o quê? Que até meados de agosto, o ex-presidente pode fazer campanha perfeitamente, inclusive preso. Mesmo que ele esteja preso, que pode ocorrer nesses 60 dias... ele pode fazer campanha, as pessoas podem fazer campanha também por ele, através do seu partido, e somente a partir do protocolo, do seu pedido de registro, não é? Um dos requisitos, então está lá, para ser presidente da República, maior de 35 anos, enfim, tem uma série de requisitos. Um dos requisitos é não estar inelegível. E a partir desta decisão criminal, que não é automática, ele vai faltar ao ex-presidente um requisito, que é justamente estar elegível, coisa que ele não vai estar. Então, a partir deste indeferimento que ocorrerá apenas no mês de setembro, então veja que situação e que insegurança jurídica que nós vamos ter em relação à próxima eleição presidencial. O PT faria isso? Porque, por exemplo, o Lula preso, se isso realmente vier a acontecer... O doutor disse que ele pode fazer campanha, mas como que ele vai fazer campanha? Ele não pode gravar, ele não pode fazer nada, ele está preso, ele não vai poder ter regalias que outros presos não têm. Então poderão fazer campanha por ele. Por ele, o partido, os militantes poderão fazer campanha por ele. Não há qualquer impedimento. Que em setembro, de repente, vem aí a definição e ele não pode ser eleito. E veja bem, é importante também que as pessoas saibam, como eu disse, que o Supremo Tribunal Federal pode até mesmo, ou até o STJ, através de uma medida liminar, que será eventualmente interposta pelos advogados do Lula, por mais que ele já esteja na prisão, porque ele vai estar na prisão, antes deste recurso ao STJ. É impossível, salvo se um habeas corpus cair do céu, mas eu não acredito diante de tudo que nós estamos presenciando. A partir daí, veja bem, se o Supremo mudar de posicionamento, também pode ocorrer de se aplicar isso também perante a lei da ficha limpa. Então, veja, o órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira é o Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral pode aceitar, inclusive, uma medida cautelar para suspender os efeitos desta circunstância de estar inelegível, e Lula poderá estar nas urnas, em que pese os votos ficam represados na urna eletrônica, sub júdice. Mas e aí olha, vamos chegar ao extremo, porque para mim é algo extremamente inusitado, né? De ter um candidato preso, com campanha, e ele ser eleito e estando preso. Se ele for eleito estando preso, aí ele tem que sair da prisão. Veja bem, é uma circunstância nova. Nós nunca tivemos a situação de um não pode despachar do presídio, né? Num candidato, né? Mas eu acredito o seguinte: se nós tivermos uma decisão favorável da Justiça Eleitoral, certamente
ele também estará com uma decisão da Justiça Criminal, ainda que uma medida também provisória, cautelar, e que ele esteja em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Agora, se ele estiver já empossado como presidente da República, aquela decisão vai ser cumprida somente ao final do seu mandato. Ao final do mandato. Quer dizer, ela não deixa de ter validade, mas a partir do momento que ele entra como presidente da República, passa aquela imunidade. Não é bem imunidade, é o foro privilegiado. Foro privilegiado e mais, não é? Poderá se aplicar o que aconteceu com o atual presidente Michel Temer. Procedimento junto ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, enfim. Perfeito. Você pode tomar providências em relação à decisão. Mas eu estou muito convicto que nós estamos em conjecturas. É sempre importante o debate, mas eu acredito que a situação do ex-presidente, ela já está encerrada diante do que o judiciário brasileiro vem decidindo sobre o assunto, tanto perante a Justiça Criminal, que eu não vejo qualquer possibilidade de sucesso nas eventuais medidas que serão apresentadas pelos advogados de Lula, e também, consequentemente, perante a Justiça Eleitoral. Muito bem, deixa eu só dizer aqui o nome dos desembargadores: João Pedro Gebran, doutor João Pedro Gebran Neto, que foi o relator do processo, doutor Leandro Pulsen, que foi o revisor, e doutor Vitor Luiz dos Santos Laus. O colegiado que não só confirmou, como aumentou a pena do ex-presidente Lula para 12 anos e 1 mês. Em condições normais, se as coisas seguirem normalmente, o Lula não se candidatar, ele continua sendo um cidadão comum. Em quanto tempo, em sendo apelado e vai ser ao Supremo, em quanto tempo tudo ficaria definido? De hoje a quanto tempo, mais ou menos? Veja bem, em relação ao cumprimento do mandado de prisão, ou seja, que Lula deveria se recolher ao sistema prisional, eu acredito que no máximo 60 dias. Tá. Esse é um prazo. E agora, a definição, o recurso no Supremo? É difícil. Mas são anos? São anos. Nós teríamos aí um recurso, como eu disse, especial ao Superior Tribunal de Justiça para discutir questões federais, das leis federais, e um outro recurso para o Supremo Tribunal Federal para discutirmos questões constitucionais. Sem dúvida alguma, esses recursos, em média, numa circunstância normal, levaria aí mais ou menos de 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos. Então, mas aí, olha como há um paradoxo, doutor. Tudo bem, eu não sou um homem da lei, eu respeito profundamente, eu sabe da admiração que eu tenho por você, que é uma admiração que tem DNA, né, que já vem desde Júlio Cardella, que mora no céu. Mas não é injusto, de repente, para se esperar 10 anos, talvez, depois, porque já faz um tempo, isso aí já está rolando há algum tempo. E não é porque é o Lula, não. Qualquer um. Se esperar 10 anos para ser realmente absolvido ou 10 anos para ser realmente condenado? É a questão da celeridade da decisão judicial. A decisão judicial tem que ser célere, mas ocorre que nós temos um Supremo Tribunal Federal com 11 ministros. 11 pessoas para julgar os recursos do país inteiro. Em que pese a gente tenha percebido uma certa celeridade do judiciário, mas em sede de um recurso extraordinário, recurso especial, eu não tenho uma expectativa muito positiva no sentido de durar menos de que 7, 6. Eu estou dizendo, obviamente, que isso é uma ideia, numa situação normal. Mas, vamos lá, a circunstância relacionada ao Lula foi recorde. O Tribunal Regional Federal julgou a apelação dele em menos de um ano. Sim, no processo, né? É importante que as pessoas saibam também o que aconteceu no julgamento do Lula, no tribunal, pelos 3 embargadores. Aquilo não é o que ocorre frequentemente. Nós temos recursos nos tribunais em circunstâncias muito parecidas, só mudando a figura do réu, que se julga em alguns minutos. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Sim, aí foi um dia inteiro. Né? Nós tivemos aí o dia inteiro, Sim. Tivemos até discursos dos sem embargadores, dúvida. Votos de 400 laudas, o revisor também no mesmo sentido. O terceiro julgador, que normalmente é quem não tem conhecimento sobre a matéria, discute com os outros julgadores, pode pedir vista para poder apreciar, mas a verdade é que também veio com o voto pronto, também Sim. escrito.
Então, isso é uma circunstância que não é comum, para que as pessoas possam entender que em crimes iguais, mas com personagens diferentes, aquele tipo de julgamento que nós assistimos não é o que acontece. Doutor, nós estamos aí no último bloco, já como passa o tempo, né, conversando essas coisas assim super interessantes, né, que esclarecem aqui o nosso telespectador. Chegou a ouvir a declaração do Pezão no Rio de Janeiro, o governador dizendo lá que no Rio de Janeiro se mata policial como se mata galinha. Que infeliz declaração, né? E não sei se o Pezão sabe que ele é um dos grandes responsáveis por essa falta de segurança no Rio de Janeiro. E nós estamos cada vez mais, você falou em guerra civil há pouco aqui, nós estamos cada vez mais realmente numa situação muito, muito difícil e complicada. Por que se mata tanto policial no Rio de Janeiro? Veja bem, a questão de segurança pública, não é? Eu acho que não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo também, nós vivemos momentos dramáticos, especialmente no combate à criminalidade e de estrutura das nossas polícias. Nós temos duas polícias, uma polícia preventiva, que é a chamada polícia militar, e nós temos a polícia investigativa, que é a polícia repressiva, que é a polícia que vai investigar a prática dos crimes. A nossa polícia civil, especialmente em São Paulo, né, em Campinas e região, elas vivem momentos dramáticos. Nós não temos homens, os vencimentos são péssimos, as delegacias com 1 ou 2 funcionários. Então, toda essa crise da segurança pública e a falta de investimento em segurança pública, porque segurança pública não é somente comprar carro. Segurança pública é você dar condições ao policial para trabalhar, dar estímulos para que ele possa bem exercer o seu papel, que as estruturas das delegacias sejam modernas, mas isso eu não vejo especialmente no governo de São Paulo e também no governo do Rio de Janeiro. Então, qual é a consequência? Quando o policial, de alguma forma, tem que exercer a sua função, sem as condições mínimas de trabalho, o que acontece é isso, é um massacre. E você colocou bem, vivemos uma verdadeira guerra civil também, já em relação à segurança pública. Mas isso, eu acho que a responsabilidade é muito mais dos nossos governantes. Nós temos bons policiais, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, policiais bem treinados, mas que, infelizmente, o nosso Estado é um péssimo patrão e que, com isso, acaba acarretando mortes e mortes, e o nosso governador do Rio de Janeiro faz e dá uma manifestação tão infeliz, chula, né? Tão chula, terrível, em relação à vida de policiais que dão as suas vidas em defesa da sociedade. Tivemos também, aliás, viralizou na internet um vídeo da Cristiane Brasil, que foi nomeada pelo Temer para o Ministério do Trabalho, mas depois impedida, aí depois com liminar, e depois a ministra do Supremo acabou também acatando um outro recurso, uma outra, no caso seria mais uma liminar, né, que impediu a posse da Cristiane Brasil, e ela, num desses passeios aí de barco, de iate, ladeada por algumas pessoas que não são, assim, pessoas públicas, efetivamente, mas ela dizendo que ela não achava que tinha nada para pagar para essas pessoas, para essas duas pessoas. Mas eu acho até, Cardella, vamos lá, vamos cortar os textos pingando os is. Até outro dia, até alguns anos, eu não sei até quando, porque talvez agora com a reforma trabalhista a coisa mude um pouco de figura, mas o que tinha era uma enxurrada de ação trabalhista. Dificilmente você encontrava uma empresa que não tinha uma ação trabalhista. Eu estou errado, não? Perfeito. É que hoje em dia você tem uma justiça do trabalho também que preserva muito mais a questão dos acordos, não é? Sim. Esses acordos também extrajudiciais. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho, eu não milito na Justiça do Trabalho, mas você tem razão. Me parece que com o tempo a Justiça do Trabalho vai se extinguindo para dar muito mais margem a situações em que você pode criar árbitros, que você pode criar acordos extrajudiciais, para se evitar uma demanda que também é muito longa perante a Justiça do Trabalho. Então, agora, o que eu acho é o seguinte, que a deputada Cristiane Brasil não precisava fazer um vídeo, aliás, de um linguajar também muito pobre, até para uma deputada,
eu acho que essas coisas ela não tem que expor para o Brasil e nas redes sociais. Isso é no aspecto jurídico. Como, por exemplo, os ministros. Eu sou muito contra os ministros do Supremo darem entrevista a todo momento, como dão entrevistas. Eu não cheguei a ouvir nenhuma declaração dos 3 desembargadores que julgaram o Lula em segunda instância. Eles se calaram em copos o tempo todo. Eu acho que juiz não tem nada a ficar fazendo declaração. Você se lembra dos embates do Gilmar Mendes com o Barbosa? Aquelas brigas de palavras. Então, eu acho que isso aí o povo não tem que ficar sabendo. Não sei qual que é a sua opinião a respeito. Você está coberto de razão. Eu acho que o juiz, primeiro, ele deve falar nos autos, né? O juiz, até mesmo para que ele possa preservar a sua imparcialidade, ele deve ser discreto. O juiz deve falar somente nos autos. O juiz ele tem que ser inerte. Com certeza. É uma das características do judiciário. E o juiz não pode ser. Agora eu estou imitando o juiz, eu não tô ligando para o tempo. Está acabando o tempo, aliás, já acabou o tempo. Eu estou falando com o doutor aqui. Olha que conversa boa, querido. O papo é interessante demais. Conversar com você é sempre muito bom. Obrigado. E diante desses assuntos tão palpitantes e tão importantes para a nossa República. Obrigado. Voltará tantas vezes quantas vezes quiser, tá bom? Obrigado, sempre o carinho seu, a generosidade sua. Um abraço forte para você. Haroldo Cardella, me deu um enorme prazer nessa entrevista super esclarecedora para você. Eu volto à noite, hein? Às 7h05 no RF Sport Clube. Tchau. Esqueci.